seleção, ele fez uma lista, né? Ele fez uma lista de pessoas chamadas naquele momento para jogar pela nação, pelo Brasil. Não é isso? E alguns foram, muitos comemoraram até quem foi chamado para a lista, não é assim? Ah, esse foi, esse não foi. Aí ficou assim, né? Aquela situação, ah, agora foi e tal. E toda essa discussão, chamado para jogar na Copa do Mundo. Mas, irmão, você foi chamado para servir o Rei da Glória. É a Ele, você não foi chamado para servir a seleção, que realmente já seria uma coisa boa, jogar no futebol lá na Copa, né? É ruim perder, né? Mas seria bom servir a seleção. Melhor ainda, servir o Rei da Glória. E eu queria então meditar nos irmãos, fazendo a junção dos tesouros de Davi com o serviço. Eu queria trazer a meditação para os irmãos no Salmo 24. Abra sua Bíblia no Salmo 24 e nós vamos fazer a leitura. Convido os irmãos a colocarem de pé e nós vamos fazer essa leitura. E quando chegar no versículo 7 até o versículo 10, nós vamos ler juntos, com alta voz. Tá bom? Então diz assim, o Salmo de Davi: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares, e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Louvado seja Deus. Ó Deus, fala conosco, Tu és o Rei da Glória, o nosso Senhor, o nosso Salvador, e nós queremos nos deliciar com a Tua palavra nessa noite, e sair daqui transformados e alegres em nome de Jesus. Amém. A igreja pode assentar, meus irmãos. Os salmos de Davi são salmos valiosos, poderosos, que falam profundamente ao nosso coração. A palavra de Deus é assim. Quando nós poderia abaixar essa caixa aqui? Acho que ela está muito alta. Som, aí, agora pode melhorar o som ali, né? Mexe, dá uma mexida, é o canal da guitarra. Aí, som, teste. É por isso, eu estava ouvindo um som bom aqui, mas é porque a caixa estava muito alta e o som aí na frente não está muito legal, eu acho, né? Som, ei, teste, agora vai melhorar um pouquinho. Vocês vão ouvir com mais clareza, né? A palavra do Senhor, então, queridos irmãos. Muito obrigado, meus irmãos, pela ajuda. A palavra do Senhor é uma bênção. E os salmos de Davi são maravilhosos. E sabe uma coisa interessante? Quando a gente lê o salmo, é como se estivesse olhando no espelho. Você se olhou no espelho hoje de manhã? Hoje tem gente que olha, não só de manhã, mas o tempo inteiro. Pega o celular e fica ali, e inverte a câmera, como se estivesse o tempo inteiro diante do espelho, não é? Quem dera a gente fizesse isso com a palavra de Deus. Quando a gente lê e ela fala conosco, quem somos nós? É assim, o salmo. E quando nós lemos, então, e esse salmo aqui maravilhoso, que começa com essa potência, dizendo sobre o Senhor, não era o Senhor a quem pertence tudo. Você viu aí que diz o texto? Ao Senhor pertence o quê? A terra. E o que mais? Tudo que nela se contém. O mundo e o que mais? Os que nele habitam. Veja como o Salmo já começa isso. E é por isso que lá no final, os versículos que nós lemos juntos, são versículos que exaltam o Senhor.
Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor Deus forte e poderoso. Esse é o Rei da Glória, o Rei da Glória. Esse salmo, meus irmãos, nesse salmo nós vemos a proposição de que o Rei da Glória domina sobre toda a terra. Vamos dizer isso? O Rei da Glória domina sobre toda a terra. Mas quem é esse Rei da Glória? Porque o rei tem os seus súditos, não tem? O rei tem aquele que serve, e nós somos chamados a servir esse rei. Mas quem é o Rei da Glória? Quem é esse que é o nosso rei, a quem nós devemos servir e dedicar a nossa vida? Em primeiro lugar, ele é o dono de tudo e de todos. Diga isso. É o rei, dono de tudo e de todos. Então leia comigo o versículo de número 1, se não diz exatamente isso. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Veja, um versículo já dizendo aqui o que Deus tem. Às vezes pergunta para as pessoas, querem conhecer as pessoas pelo que elas têm, não é? Aí vê a pessoa chegando de chinelo, né? O chinelo velhinho ali, né? Até emendado com aramezinho assim. Aí a pessoa já começa a fazer um julgamento dessa pessoa, né? Agora, se ela chega ali num carro, né? Numa Ferrari, para aqui, opa, é outro julgamento, né? O Salmo está falando quem é o Senhor. É dono de tudo. Certo? Então, quando você vai ali num lugar muito, muito bonito e vê aquela paisagem maravilhosa, fala, que beleza, que lugar bonito. De quem é? É do Senhor. E aí, quando você vai lá na sua casa e vê uma casa bem bonita, perto de onde você mora, e fala, nossa, que casa bonita. De quem é? É do Senhor. Quem sabe a pessoa que construiu aquela casa vai dizer assim, não, a casa é minha, eu fiz. Tá, mas você fez com o quê? Eu fiz com cimento, com tijolo, tá? De onde que veio o cimento? Mas sei lá de onde que veio. Se você for buscar até toda a cadeia de suprimentos para trás, você vai chegar sempre naquilo que Deus criou lá em Gênesis. Mas ele não fala que é só todas as coisas. Ele fala, ao Senhor pertence a terra, e o que mais que ele diz? Tudo que nela se contém, mas a segunda parte fala assim, o mundo e os que nele habitam. Bah, agora bateu pesado. Porque não é só o que existe na terra, na criação, mas o Senhor também são todos os que habitam na terra. E aí é forte, porque quando você se olha lá no espelho de novo, aí você fala assim, não, estou bonito hoje, né? De quem que é? A quem você pertence? A quem? Ao Senhor. Aí quando você olha uma pessoa passando ali, quem aquela pessoa pertence? Ao Senhor. Deus é dono de tudo e de todos. O salmista, ele é enfático nisso. E esse Deus, ele fala, ó, versículo 2, lê comigo, fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Ele que fez, ele conta como ele fez. Não, coloquei a terra sobre os mares. Sobre as correntes que estão lá de baixo. A gente não está vendo, né? Mas provavelmente tem muita água correndo por baixo aí. Não é assim? Tanto que se você pegar e fizer um poço, já viu alguém furar assim, vai chegar e não vai achar água? Mas às vezes é só a cisterna, né? Cisterna é uma água mais rasa. Só que se você furar mais fundo, você vai achar água mais pura, muita água. E aí se você passar a pedra que tem lá no fundo, e você buscar debaixo da pedra, você vai achar o quê? Água. Aí você pensa, como pode esse tanto de água debaixo? E a terra está por cima disso aí. Quem fez? O Senhor fez. Uma vez eu fui num lugar maravilhoso, lá no Morro do Chapéu, topo do mundo, acho que é topo do mundo que chama, e cheguei lá, e fui num lugar onde tinha uma cachoeira, no topo assim, ó, lá no topo assim, saía aquela água, mas era muita água. Eu falei, gente, qual engenheiro que fez isso aí? Que encanou essa água, fez uma bomba potente para jogar esse monte de água lá em cima. O Senhor fez. O Senhor estabeleceu. Ele é dono de tudo, de todos, e Ele fez isso com o seu poder. Foi Ele quem nos criou com o seu próprio sopro.
Ele nos deu o fôlego de vida. E aí ele fala que sim com o homem. Eu fiz tudo isso lá em Gênesis. Agora você guarde e cultive. Ele dá a ordem para o homem guardar e para o homem cultivar tudo o que o Senhor fez. Então, o homem é um administrador, não dono. Eu tenho isso, eu comprei isso. Lê do engano. Deus deixou na sua mão para você administrar, para você servi-lo. Então, tudo que você tem, você deve cuidar como se fosse para o Senhor, e é para Ele. Se você tem sua casa, você tem que guardar a sua casa, deixar a sua casa limpa, organizar a sua casa. Se tiver alguma questão de manutenção, você tem que fazer, você tem que resolver, você tem que deixar a casa bem arrumada, com a manutenção em dia, porque ela é do Senhor. Se Deus te colocou uma família nas mãos, você deve servir essa família, sabendo que ela é do Senhor. Se Deus te deu filhos, você deve cuidar desses filhos, sabendo que são do Senhor. Um dia, inclusive, eles vão partir, não é assim? E os pais começam a chorar, né? Já chora desde quando nasce, já o pai bobão lá já começa a chorar, né? E depois vai chorando até o dia que vai embora. As minhas filhas ainda não casaram, né? Está longe ainda, está muito longe. Mas uma já mora lá em Curitiba, e o dia que nós fomos deixá-la lá, né? Aí papai foi fazer a oração para deixá-la lá, e papai chorou na oração, né? Minha filha vai ficar aqui. É do Senhor. É do Senhor. Nós somos chamados, então, a servir a Deus, cuidando de tudo que temos, que está nas nossas mãos. Mas não só o que está na nossa mão, também da nossa vida, porque ela é do Senhor. Aqueles que dizem assim, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser com o meu corpo. Segundo esse texto, está incorreta essa frase, porque o seu corpo é do Senhor, a sua vida é do Senhor. Você deve, então, guardar, administrar, cuidar da sua vida, como se fosse para o Senhor, e é para o Senhor. Você deve fazer como Deus diz na sua palavra, é para o Senhor. Então, é complicado dizer meu corpo, minhas regras. Deveríamos dizer corpo de Deus, regras de Deus. Devemos servi-lo com alegria, pois Ele é o Rei da glória. Para Ele não tem empate nem perda. Ele é o Senhor e nos chamou para servi-lo. Por isso, nós vemos então um mundo que está longe do Senhor e que quer as coisas pensando como se fossem deles. A Bíblia fala exatamente o contrário. É tudo para o Senhor. Cuide das coisas do Senhor. Segundo lugar, queridos, avançando um pouco mais, quem é esse o Rei da Glória? Primeiro, ele é dono de tudo e de todos. Segundo, poderíamos pensar, puxa, se ele é tão poderoso assim, ele é inacessível, não é? Não tem muitos poderosos no mundo hoje que, eu quero falar com o Putin. Será que você vai conseguir falar com o Putin? Talvez vai ser bem difícil. Não, eu estou aqui no Brasil, eu quero ir lá falar com o Putin. Talvez não consiga, né? Aí você fala, não, então eu vou falar aqui mesmo, com o Lula. Vai ser fácil você ir lá e falar com o Lula? Talvez, vai ser muito difícil. Não é? Ou então até alguém, né, que não seja um presidente, mas alguém famoso, quer ir lá falar com o Neymar, que fez o gol. Ele fez gol aí, não é? Você vai conseguir? Talvez seja um pouco difícil. Talvez ele seja inacessível. Mas veja que esse salmo nos fala que esse Rei da Glória, ele é acessível. Então ele é dono de tudo e de todos, certo? Ele é o Todo-Poderoso, certo? Mas ele não está longe. Ele é o Rei acessível para quem? Para o seu povo. Para quem ele é acessível? Para o seu povo. Leia comigo o versículo de número 6. Diz assim: tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Opa! O povo busca a face desse Deus? Sim, do Deus de Jacó.
E Deus se fez homem, encarnou em Cristo Jesus, para que nós tivéssemos esse acesso e pudéssemos buscar a Deus, ao Deus de Jacó. É interessante que esse salmo aqui, ele faz um par com o Salmo 15, tem uma boa parte dele que também tem no Salmo 15, né? E essa pergunta aqui no versículo de número 3, uma pergunta que nos interessa, porque se Deus é acessível, eu não falei que ele é acessível? Então quem pode chegar na presença dele? Quem pode chegar diante do Senhor? Leia comigo o versículo 3, olha que interessante. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Então se Ele é o Deus Todo-Poderoso, dono de tudo e de todos, e eu posso ter acesso, eu posso ir lá? Essa é a pergunta. Eu realmente posso chegar? Quem tem acesso ao Senhor? Versículo de número 4, vamos ler então o versículo de número 4, respondendo, diz assim: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. É o mesmo princípio que está no Salmo 15. Para estar na presença de Deus é preciso uma vida de santidade. Aí de novo eu vou pegar o seu espelho que você olha, não é? Todos os dias. E eu pergunto, você olha o seu espelho só a sua aparência ou você consegue olhar dentro dele também o que está por dentro? Não é? E esse silêncio acontece mesmo, porque quando a gente começa a olhar no espelho um pouco mais profundo, além da imagem, nós começamos a enxergar por dentro e percebemos que está difícil de ser acessível, se é essa condição. O que é limpo de mãos e puro de coração, puxa, não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Será que nós temos a característica daquele que pode chegar diante de Deus? Olha o versículo 5, reforça, leia comigo. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Mas então eu quero ser puro de coração, eu quero ser verdadeiro, eu quero falar corretamente em todas as minhas falas, ser correto em todas as minhas ações, não é? Quem nunca pecou? Jesus vem no Novo Testamento e fala assim, olha, quem disser que nunca pecou é o quê? Mentiroso. Como é possível então acessar esse Rei da Glória? Como é possível buscar a face de Deus e Ele olhar para nós? Porque a santidade, então, ela é uma marca preciosa daqueles que podem chegar neste lugar, da igreja do Senhor, mas isso só é possível por causa da graça, meus irmãos. Por causa de Cristo Jesus. Cristo Jesus desceu então a esse mundo, se encarnou e obedeceu, e não teve pecado, e foi até a morte, e morte de cruz, até o final. E fazendo isso, então agora ele resgata o seu povo, e aqueles que se escondem debaixo do sacrifício de Cristo, aqueles que estão diante do Senhor Jesus, esses então têm o perdão dos pecados, são purificados no coração, são transformados dia a dia, e podem chegar ao Rei da Glória. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Este quem? Os que estão em Cristo, porque só Cristo é o santo que pode chegar diante de Deus. Então, aqueles que são alcançados por essa graça, obedecem a Deus, aceitam o Senhor e servem o Senhor. Porque a alegria dele agora é servir ao seu Deus. Não tem outra alegria. Engraçado, né? Que a gente percebe isso até nas coisas do mundo. Uma vez eu estava vendo um filme, eu nem me lembro o nome, mas um filme onde a pessoa passou assim, tinha uma pessoa bem baixa, que não teve um crescimento, né? E o outro salvou ele de alguma coisa. Não me lembro exatamente o que era. E depois que ele salvou, essa pessoa falou assim, não, eu quero te servir, eu quero andar contigo, eu estava morrendo e ia cair aqui no buraco, você me tirou desse buraco, agora então a minha vida é sua. Eu fiquei vendo aquilo ali e falei, meu Deus.
Não é isso que acontece com o crente? Quando ele percebe isso, quando o crente percebe que está na beira do abismo e vai cair, e é um abismo profundo e lá embaixo é um inferno, ele sabe que é ali que ele merece estar, e ele já está caindo, e Deus vai lá e faz assim, e traz ele de volta. Tem um irmão nosso na igreja, que ele foi numa praia bem famosa no Nordeste, né? E ele estava nadando, né? E de repente o mar o levou, né? Mineiro quando vai no mar é difícil, né? E o mar foi levando, e ele não conseguiu voltar, e o mar levando, e ele começou, e as ondas começaram a tomar, e ele teve cãibra nas duas pernas. E ele falou, pronto. O pouco que ele viu assim, ele falou que ele já estava a 200 metros de distância, ele estava longe e afundando, não é assim? E ele não conseguia fazer nada. Veja, para você nadar, você tem que mover as pernas, pelo subir, os braços também. Ele já estava afundando e ele não sabia o que fazer. Ele falou, eu vou tentar ir lá embaixo, e chegar lá, eu empurro, né? Dou um impulso com os meus pés, e vou subir, mas não chegava embaixo, né? E ele falou, pronto, agora não tem. Aí ele levantou as mãos, como se estivesse rendido assim. Ele falou, de repente ele só viu um vulto, e alguém pegou ele, e só falou assim, segura aqui, né, na prancha. Colocou uma prancha, parece. Ele só ouviu isso, e depois ele só acordou, nem sei quantos dias depois, no hospital. Então. Ele estava numa situação de morte. Ali diante dele, não tinha mais o que fazer. Alguém foi lá e resgatou. O crente, meus irmãos, o homem sem Deus está em situação de morte. Não tem salvação. Você pode bater as pernas, pode bater os braços, mas não existe salvação a não ser em Cristo Jesus. Jesus vem até você e te busca. E o salmista diz que Deus nos tira do lamaçal, nos coloca na terra, no rochedo, glória a Deus. Nós não somos dignos, mas o Senhor, pela graça dele, nos alcançou. É esse o Rei da Glória, que é acessível, porque Ele mesmo se entregou por nós. Por isso que Ele é acessível. Mas o Salmo continua, não é? Quem é esse o Rei da Glória? Em terceiro lugar, é aquele Rei Redentor recebido nos céus. Que bênção! Leia comigo o versículo de número 7. Nós já lemos, vamos ler de novo. Diz assim, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Temos aqui então um cântico sobre esses portais eternos, recebendo o Rei da Glória. Spurgeon diz que esse quadro, que é um quadro da ascensão gloriosa do nosso Senhor. Essa belíssima composição mostra a chegada do Rei Jesus, depois de cumprir a sua missão na terra, se entregar por nós, morrer, e ele morreu, mas ressuscitou, e depois ele vai então aos céus, ele é recebido nos céus, e agora é chegada com a missão cumprida. Eu lembro quando o Brasil ganhou a última Copa, então os brasileiros chegaram aqui, os jogadores chegaram aqui no Brasil, todo mundo recebendo com alegria, né? E entraram, subiram num corpo de bombeiros, andaram para todo lugar, vinham no avião. Eu não me lembro, acho que na Copa que teve em 94 que o Brasil ganhou, me parece, que o piloto deixou até um dos jogadores, não sei, colocar a bandeira na porta, na janela do avião, lá onde estava o piloto, né? Acho que tinha uma janelinha assim que poderia abrir, escotilha, e ele levantando a bandeira, não é? E todo mundo recebendo com alegria. Veja o que aconteceu com Cristo. Ele chegou, não foi no Brasil, foi nos céus. Cumpri a minha missão, eu fui até a terra e eu venci, e agora estou aqui para trazer, não eu sozinho, mas eu vou trazer todos os redimidos, glória a Deus. Todos estarão aqui. É o Redentor recebido nos céus. Spurgeon diz assim, as portas são conclamadas a levantar as cabeças. Olha que interessante essa visão aqui. Como se
com toda a sua glória, elas não fossem suficientes para a grandiosidade do Rei Todo-Poderoso. Que maravilhoso salmo, é esse que nós servimos, é esse Rei que nós servimos. Versículo 8, leia comigo. Quem é o Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas, é aquele que venceu todas as batalhas. Nós passamos por lutas, e muitas delas nós não vencemos, mas Jesus desceu, se encarnou, passou por lutas e venceu todas elas. Às vezes as lutas que nós mais perdemos são aquelas que nós perdemos o controle interno. Já percebeu isso? É o controle interno, às vezes o nosso domínio próprio. Nós perdemos porque nós somos fracos, não conseguimos controlar nem a nós mesmos. Mas Jesus venceu todas as coisas. E até no finalzinho, quando ele estava para se entregar na cruz, ele falou: Pai, se for possível, passa de mim o cálice, esse cálice, mas faça a tua vontade. Ele foi até o final, meus irmãos, até o final. Deus Todo-Poderoso venceu tudo. Leia comigo o versículo 9 e 10. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória. Aleluia, aleluia. Spurgeon faz um comentário, o seguinte comentário, irmãos: as portas, elas eram tiradas das dobradiças quando os habitantes do Oriente queriam dar boas-vindas a um convidado, naquela época. Algumas portas subiam e desciam como uma porta corrediça, podendo ter ficado, quando abertas, como uma porta que se sobressai do topo. Assim, se explica literalmente as cabeças das portas. O quadro é altamente poético, mostra o que aconteceu com a porta larga dos céus, por conta da ascensão do nosso Senhor. Aleluia, nós servimos a Jesus Cristo, que chegou aos céus com toda a vitória, com todo o poder. É assim que a igreja então serve. A esse Jesus, que nos serviu, que desceu e se entregou para nos servir, para nos salvar, para servir ao Pai, para nos salvar, salvar a igreja. Agora então, quando nós entendemos isso, nós servimos a Ele. A conclusão, queridos, é que Jesus é o Rei da glória, o Rei dono de tudo e de todos. É o Rei que tem a comunhão com o seu povo, apesar de tão grandioso e maravilhoso, Ele tem a comunhão com o seu povo. E é o Rei que chegou no céu com todo o poder e com toda a autoridade. Então, como viveremos diante dessa situação? Em primeiro lugar, servindo em exaltação ao Rei Jesus. Nós somos o povo de Deus. Nosso serviço de louvor e adoração. Quando estamos aqui cantando, estamos exaltando aquele que venceu. Estamos reconhecendo que dependemos dele. Quando nós oramos e falamos: Senhor, nos abençoe nas nossas dificuldades, nós também reconhecemos que Ele é o Rei da glória. Ele pode nos socorrer. Quando nós deixamos nossos afazeres, mesmo que sejam por mais apetitosos que sejam, para vir e servir a casa do Senhor, estamos reconhecendo que Ele é o nosso Senhor. E a Ele nós servimos. É o Rei Jesus. O Senhor é o Rei universal. Todas as nações estão sob o seu controle. E Ele nos chamou, em particular a igreja, para servir a esse Deus. É assim que somos, o povo que serve a esse Deus, exaltando o tempo todo. Segundo lugar, como viveremos, queridos irmãos? Servindo diante da sua face. Ou seja, chegando na presença dEle, tendo comunhão com Ele. Foi possível por causa do sacrifício de Cristo. Nós podemos ter acesso ao Senhor. Não tem outro mediador a não ser Cristo Jesus. Queremos falar com Deus? Nós falamos através de Jesus. Ajoelhamos e pedimos: Senhor, ouça-nos por causa do sacrifício de Cristo. Não pelos nossos méritos. Não nos trate, Senhor, conforme merecemos, porque conforme as nossas iniquidades nós seremos destruídos. Mas nos trate com misericórdia, com graça, por causa de Jesus. Servimos diante dele, na sua face,
buscando a santificação, porque sem santificação não podemos chegar diante do Senhor. Hebreus 12, 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando nós lutamos para santificar a nossa vida, o Senhor nos santifica, mas nós fazemos a força também. Por mais que essa força seja fraquíssima, mas o Senhor requer que nós trabalhemos nesse processo de santificação. Sirvamos ao Senhor buscando a santificação. Terceiro lugar, irmãos. Então, em primeiro lugar, serviremos ao Senhor em louvor, exaltação. Em segundo lugar, serviremos ao Senhor buscando a santificação. Terceiro lugar, serviremos ao Senhor até chegarmos nos portais eternos. Até quando nós vamos servir? Até um dia nós vamos aposentar da igreja aqui? Não. Nós vamos servir ao Senhor até quando Ele nos levar a esses portais eternos. Ele vai nos levar até lá. Levar diante dele, da sua presença, conforme a sua graça, e viveremos ali eternamente com o Senhor. Somos gratos e confiantes que estaremos diante da sua presença, por causa do Rei Jesus. Portanto, quem é esse o Rei da glória que nós servimos? É o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Vamos orar? Feche teus olhos. Eu pergunto, para a nossa meditação, né? A quem estamos servindo? No nosso trabalho, no nosso dia a dia, a quem estamos servindo? Estamos servindo muitas vezes a nós mesmos? Ou nós estamos servindo ao Rei da glória? Sirvamos ao Rei da glória. Ó Deus, louvamos o teu nome. Agradecemos o Senhor, tu és o Rei da glória. Tu és aquele que nos resgatou. E nós nessa noite, Senhor, reconhecemos que precisamos da tua presença, precisamos da tua ação em nós para nos santificar. E que precisamos dia a dia andar com o Senhor. Nos ajude, abençoe a tua igreja, a tua congregação aqui no Cascata. Aviva os nossos corações, nos aproxime mais do Senhor, nos dê esse desejo de servir ao Senhor dia após dia, porque não há nada melhor do que ter a nossa vida diante da tua presença e servir ao Senhor com alegria. Cria em nós um coração novo e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos nos preparar para a ceia do Senhor. Esse é um momento importante quando participamos da ceia do Senhor. É uma ordenança do Senhor. Veja, Jesus serviu para que fôssemos seus servos. Veja que interessante. Ele serviu para que nós fôssemos seus servos. Por isso nós somos chamados a servir. Nós somos chamados a servir a Deus. Leia comigo esse texto, então, do trabalho de Jesus, do serviço do Senhor, da redenção de Cristo, ele chegando ali perto da sua entrega na cruz. Mateus capítulo 26. Abra sua Bíblia. Mateus capítulo 26. Mateus 26, versículo 26 em diante. Diz assim o texto: enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Veja então que Jesus serviu.
Isaías mostra a história do servo sofredor. Marcos também conta essa história do ponto de vista do Novo Testamento. Aquele que serve até o final, né? Até o final. E o serviço dele foi até a morte, morte de cruz. Mas antes dessa morte, então, ele nos ensina que devemos também servir em obediência. Obedecer ao Senhor em tudo o que Ele diz. Obedecer ao Senhor nas ordenanças. O que vamos fazer aqui agora é uma ordenança. O Senhor falou assim, olha, tomai e comei. Fazer isso em memória de mim. E a igreja deve trabalhar nesse sentido. Alguns pastores e teólogos até entendem que deveria ter ceia todos os cultos. Outros falam, não, a gente pode administrar a ceia, né, em alguns períodos. O que temos que ter em mente é que o Senhor nos ordena a praticar essa ordenança, esse sacramento. Isso é uma obediência e também uma bênção. Quando estamos na presença do Senhor, Ele nos alimenta. Esses elementos aqui, de uma certa forma, também alimentam, mas é mais profundo que isso. É o alimento espiritual do próprio Senhor Jesus. Ele nos chama a servir em adoração. Fazemos isso adorando a Deus, porque Ele se entregou por nós. Glória a Deus. Se não fosse o sacrifício de Cristo, estávamos todos perdidos nos nossos delitos e pecados, todos mortos. Mas Jesus nos deu vida. Ele nos chama a servir até que Ele venha. Até o final, não é? Dessa hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Nós vamos servir ao Senhor até lá, para a glória de Deus. Portanto, meus irmãos, tomai e comei. Quem participa da ceia do Senhor? Todos aqueles que estão em plena comunhão com a igreja do Senhor. Então, se você está em comunhão, plena comunhão com a igreja do Senhor, qualquer igreja evangélica, você pode participar da ceia. Vamos orar, consagrar esses elementos. Ó Deus, bendito seja o Senhor. Consagramos o pão, o vinho que estão aqui, o suco da videira, para que sejam utilizados nesse momento tão especial da ceia do Senhor. E que o Senhor nos alimente, Pai, com essa palavra e com este momento tão importante, em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido o nosso irmão, diácono também, diácono e seminarista Samuel, ele vai fazer a distribuição do primeiro elemento, que é o pão que foi partido por nós ali naquela cruz. Jesus se entregou para termos vida. Louvado seja Deus. Vamos receber, fique de pé quem vai participar. Enquanto isso, nós vamos cantar o primeiro verso e o refrão do hino 269. Seja bendito Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavado e tendo puro coração, os pecadores remidos, por Jesus tem com Deus comunhão. Mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Louvado seja o Senhor Jesus.
Fazer isso em memória de mim. Vamos participar do primeiro elemento, irmãos. Glória a Deus. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Bebei dele todos, diz o Senhor Jesus. A nova aliança do meu sangue. Jesus veio para restaurar essa aliança, restaurar essa comunhão com Deus. E ele faz isso de forma perfeita, porque ele, sendo Deus, morreu por nós. Ele, sendo homem, fez isso como pagamento do que o homem deveria fazer. Porque o Senhor falou que aquele que morresse deveria, aquele que pecasse deveria morrer. Jesus faz isso, sendo homem, sendo Deus. 100% homem, 100% Deus. Mistérios que não entendemos plenamente. Seguimos e confiamos porque a palavra nos revela assim. E ele faz essa obra da redenção, entrega o seu sangue por nós. E nos traz essa nova aliança, restaura a nossa comunhão com Deus. Vamos participar do segundo elemento, para a glória de Deus. Nosso irmão vai distribuir. Da mesma forma, fica de pé os que vão participar, enquanto nós cantamos o segundo verso e o refrão do hino 269. Essa coroa que Jesus por nós suportou, oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador. Há quem mais alvo que a neve, o teu sangue transforma, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue guardado, mais alvo que a neve eu estou. Glória a Deus. Vamos participar do segundo elemento, meus irmãos, em temor e alegria diante de Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor. O texto diz, né, versículo final: e tendo participado da ceia, cantaram o hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos cantar então o finalzinho do nosso hino, todos de pé, e vamos agradecer a Deus por essa bênção. Se as faltas nós confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo o pecado. Que maravilha de amor, pois que mais alvo
nós louvamos o teu nome, tu és o Rei da glória, tu és o nosso Senhor. O Senhor nos chamou para servirmos na tua casa, servirmos no nosso dia a dia, servirmos, Senhor, com a nossa vida, com tudo que temos. Deus, louvado seja o Senhor por isso, porque sabemos o que devemos fazer: seguir ao Senhor, obedecer ao Senhor e te adorar dia após dia, te louvar e te servir com os nossos dons e talentos e tudo o que fazemos. Nos abençoe, Senhor, a cumprir esse chamado. Abençoe, Senhor, cada irmão aqui da igreja. Abençoe aqueles, Senhor, que ainda estão fracos na fé. Fortaleça em nome de Jesus. Aqueles que porventura não têm vindo à casa do Senhor, que o Senhor desperte os corações e que eles enxerguem que não há coisa melhor do que servir ao Senhor dia após dia. Leva-nos em paz, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção, meus irmãos, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós e com todo o povo de Deus espalhados sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Deus o abençoe. Cumprimente o irmão que está do seu lado. Fala com ele, que Deus o abençoe. E você que nos acompanhou pela internet, venha participar presencialmente para que o nome do Senhor seja exaltado com a sua vida. Eu estarei ali cumprimentando a todos os irmãos no final também. Deus abençoe.